baita emoção. Foi uma aventura tão grande quanto contornar o planeta, porque a maré estava baixa, eu não enxergava o rio, e aí eu tinha que achar o canal mais fundo, tinha que entrar na água pela cintura, estava frio. Então, assim, esse tipo de vida em contato com um meio tão intenso e imprevisível como o mar transforma pequenos eventos em experiências marcantes e profundas. Eu acho que é por isso que as pessoas aqui gostam do que estão fazendo. Então, cada um vai encontrar uma experiência marcante, profunda no tamanho do seu problema. Um cliente nosso aqui, um cara incrível, um alemão de 85 anos de idade, outro dia foi tomar uma caipirinha na Praia Grande e caiu do botinho, imagina. Não tem como ter aventura num botinho inflável nesse mar liso aqui. Mas, caramba, não sei se foi a caipirinha, mas ele caiu do botinho e o botinho ficou virando em círculos, ele nadava atrás e tentou subir em cima e a hélice bateu no pé dele e ele conseguiu nadar e trouxe o botinho para cá de novo a nado. Quer dizer, um passeio de almoço para ele se transformou numa epopeia. O pé infeccionou porque a Santa Casa aqui não tem equipamento, não sei o que. Então, tudo pode ser uma aventura. Um outro amigo aqui que teve um problema elétrico, não tá ficando louco, mas caramba, também depois de um ano, esse cara manja de eletricidade mais do que qualquer engenheiro da Universidade de São Paulo, de eletrônica. Então, assim, é muito divertido, porque é um meio onde você está sempre aprendendo de uma maneira autêntica e tendo experiências intensas. E a solidão, ela te atrai de uma certa forma, assim, mas é uma coisa que tem algo mágico, assim como o mar atrai. Você concorda com isso? Eu saí a semana passada de barquinho sozinho, com um barco novo que a gente fez agora, estamos testando, com um monte de medo, insegurança, porque eu não conheço, assim, foi tão emocionante como a minha primeira travessia do Atlântico sozinho. Então, não é que me atrai, acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer alguma coisa sem depender de terceiros, acaba vivendo uma experiência intensa e bacana, e eu acho que é um negócio que dá prazer, assim, como sentir um pouco de medo dá. Sabe, você não tem medo? Eu falei, claro que eu tenho medo, por isso que eu faço os barcos bem feitinhos. Eu nado muito mal, então... Você acha que aquelas pessoas que têm muito medo do mar e tal, assim, elas podem vir a... Claro. Você foi um exemplo também, né? Eu comecei a gostar do mar porque eu tinha medo. Meu pai falou, esse moleque nunca vai andar no mar porque ele morre de medo. Eu tomei um tombo não me lembro onde, em Santos, no Guarujá, tinha 2, 3 anos de idade. Fiquei apavorado. E a minha conexão com o mar foi Paraty, porque Paraty tem essa conexão natural, que é engraçado notar isso também, ela é rara no Brasil. O Brasil não tem muitos lugares como a Baía da Ilha Grande. A gente tem a Baía da Guanabara ferrada, né, um exemplo para o mundo de como destruir um lugar. Quer dizer, eu se fosse carioca, eu estaria, assim, como brasileiro, tenho vergonha do Rio de Janeiro, é um esgotaço a céu aberto, um esgotaço. Quando a gente vê agora... conversa sobre as Olimpíadas, quer dizer, como é que pode uma cidade onde 1 metro quadrado de um apartamento custa 100 mil reais não conseguir resolver uma coisa tão básica quanto saneamento? Não dá para entender. Mas temos poucos lugares, o Nordeste todo tem poucos lugares onde essa conexão com o mar é natural, e em Paraty eu percebi isso, ela é natural. Aí a gente tem um lugar mais encantador para mim, que também foi assim, destruído, que é a Baixada Santista, que tem o mais importante complexo de canais naturais navegáveis, que foi destruído pela asneira dos nossos governadores, de muitos que até a gente conhece e gosta. Destruíram fazendo pontes baixas, e fazendo pontes baixas criaram zonas de ocupação urbana deturpadas, ocupação irregular, que foi patrocinada pelo Estado. As favelas todas, as ocupações irregulares, elas foram contratadas pelo Estado, foram pagas pelo Estado para que acontecessem. E pode ser revertido? Isso pode. Acaba com imigrantes, arranca todas as pontes, faz pontes altas para passar um barco à vela embaixo, para passar um navio.
Então, assim, a gente se desconectou. Não há muitos lugares. O Rio Grande do Sul é uma linha de mar aberto, onde você tem Rio Grande... Meu pai tem casa na Praia do Cassino. Pô, é um lugar, é a costa da Namíbia do lado de cá, né? Só que a gente ficou sem os diamantes. Duvido que exista bife de chouriço na Namíbia. Mas é um litoral inóspito, que é lindo também. Mas a conexão... Por outro lado, você tem uma conexão natural com o mar no Rio Grande do Sul, que é o lado interno da lagoa, Sim. que é totalmente subutilizado. Esta falta de cultura náutica pode até fazer com que a manutenção dos barcos fique mais cara. Todo mundo aqui, por exemplo, estragou um negocinho, chama alguém. Aí o cara, R$500 para arrumar... Mas esse é um problema da cultura brasileira, que a gente tem essa herança escravocrata de mandar fazer. E essa é uma característica que o Brasil está mudando. A gente está... Assim, a gente está... Agora que os empresários, de repente, não tem mais a boiada, não sei o quê, não tem mais a lavadeira, a passadeira, a copeira, não sei o quê, a gente está indo para uma direção de você não só aprende, como você descobre o prazer da independência. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.